Olá, sou o professor Jorge Kennedy e nesta aula vamos falar sobre a mediana, que é uma das medidas de posição. Colocados em ordem crescente, mediana é o valor que divide a amostra ou população em duas partes iguais. Aqui nós vamos representar com um X e um tio em cima. Okay? Então a mediana ela fica no centro da amostra, é o valor central da amostra. Nós temos a mediana, né, na variável quantitativa discreta. Então, nós temos o nosso exemplo, né, com as idades de 30 elementos. Nós temos a nossa tabela, né, onde eu tenho aí uma coluna registrando as idades, a coluna das frequências absolutas e a coluna da frequência acumulada, porque eu preciso da frequência acumulada para localizar o termo ou os termos centrais. Se o tamanho da amostra for par, como aqui nesse nosso exemplo o tamanho é par da amostra, logo a mediana será a média entre os elementos de ordem n sobre 2 e n sobre 2 mais 1. Ou seja, 30 dividido por 2 e 30 dividido por 2 mais 1. Ou seja, o tamanho da amostra dividido por 2 e o tamanho da amostra dividido por 2 mais 1. Aqui, nós determinamos o 15º e o 16º termo. São os termos centrais, né? Eles estão no centro da amostra, de 1 a 30. O 15º e o 16º termo. E eu vou lá na frequência acumulada e identifico onde está o 15º termo. Está aqui. E o 16º termo está aqui. Ó. Então, o 15º termo são 26 anos de idade. E o 16º termo, 28 anos de idade. A mediana, quando o tamanho da amostra é par, na variável quantitativa discreta, será a média de aritmética dos dois termos centrais. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar o 26 e 28 e dividir por 2. Então, a mediana, nesse nosso exemplo, é 27 anos de idade. Ok? Bom, mas e se a variável, e se o tamanho da amostra for ímpar? Bom, aí é uma outra história. Aqui eu tenho minha amostra aqui com 29 elementos. Eu tenho 29 elementos. Então, como é que eu faço para achar o termo central? O termo central vai ser o tamanho da amostra mais 1 dividido por 2. Então, o tamanho da amostra aqui é 29. O tamanho da amostra é 29. Então, 29 mais 1 dividido por 2 é igual a 15. Ou seja, o termo central é o 15º elemento. O termo central é o 15º elemento. Então, eu vou lá na frequência acumulada e verifico quem é o 15º elemento. O 15º elemento é o número 26, ou seja, a mediana é igual a 26 anos de idade. Ok? Bom. Agora, e na variável quantitativa contínua? Primeira coisa que eu tenho que fazer, eu vou calcular a ordem, ou seja, eu vou pegar o tamanho da amostra e dividir por 2, independente se o tamanho da amostra for par ou ímpar. Vou identificar a classe que contém a mediana na frequência acumulada. E vou utilizar a seguinte fórmula. X' é igual ao limite inferior da classe mediana, mais o tamanho da amostra dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior, dividido pela frequência absoluta da classe mediana, vezes a amplitude da classe. Então, aqui eu tenho os elementos da fórmula. Né? Limite inferior da classe mediana, n
é o tamanho da amostra. A faca é a frequência acumulada anterior. O H é a amplitude da classe mediana. E o F é a frequência absoluta da classe mediana. Então, é fundamental que se identifique primeiro a classe mediana. Então, vamos pegar aí nosso exemplo, né? As nossas 30 idades. E aqui eu tenho a minha tabela, onde eu tenho as classes, a frequência absoluta, as médias das classes e a frequência acumulada das classes. Então, eu peguei aí e dividi o 30 por 2, deu 15. O 15º elemento está nessa classe aqui, que é chamada classe mediana. Então, tenho certeza que a mediana está entre o número 24 e 27. Se eu fizer o cálculo e o número ficar fora desse intervalo, 24 e 27 anos de idade, o cálculo está errado. Ok? E se, por um acaso, o tamanho da amostra, a divisão do tamanho da amostra por 2 desse o número, por exemplo, 20. Onde está o 20º termo? O 20º termo se encontra nessa classe aqui, ó, porque ele vai até o 21º termo. A classe anterior vai até o 16º termo. Ok? Bom, prosseguindo aí, agora nós identificamos a classe mediana. Está aqui a classe mediana. Agora vamos aplicar a fórmula, né? O limite inferior da classe mediana é o número 24. A frequência acumulada anterior da classe mediana é o número 7. A amplitude da classe mediana, 27 menos 4, é igual a 3. E a frequência absoluta da classe mediana é igual a 8. Aplicando a fórmula, nós vamos achar o valor 27 anos de idade.